E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje para postar mais um vídeo para vocês, mais um estudo. E hoje a gente vai estudar um assunto bem legal, tá? O título do nosso estudo de hoje é Idolatria e os governos espirituais. A gente está vivendo uma época em que o Brasil está debaixo de um cenário espiritual que está mudando, né? Então a gente vai falar sobre esse tema e entender um pouco o que é um governo espiritual, né? Como que ele se origina, que forças são essas que podem agir sobre uma nação para o bem ou para o mal. E para a gente iniciar esse assunto, eu vou usar o texto de Daniel 10. Todo mundo conhece, é um texto bem famoso. Daniel 10, 12, aquela questão de ele ter orado e o anjo ter ficado preso durante 21 dias. E o que aconteceu nesse cenário, né? Por que o anjo não conseguiu chegar até Daniel? Então é sobre isso que eu vou querer estar falando com vocês nesse vídeo que a gente tá postando, tá? E de cara aquela tecla que eu vou bater, e eu bato sempre, todo mundo já conhece, que é: que tradução bíblica você está usando, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de uma tradução João Ferreira de Almeida, latina, uma tradução NVI, né? O que está escrito ali, né? E uma tradução em hebraico, da Bíblia hebraica, tá? Então eu vou te mostrar a tradução de uma versão bíblica e a tradução da versão hebraica para vocês começarem a pisar num solo mais consistente, né? Eu sei que tem muita resistência em relação a isso, mas é uma tecla que a gente não negocia, tá? A informação que essas bíblias, João Ferreira de Almeida, NVI e companhia, traz é muito diferente da versão em hebraico, tá? Então o texto, a interpretação do texto é totalmente diferente. Então eu vou iniciar esse estudo. Eu vou ler uma versão e depois eu vou ler a versão em hebraico para vocês perceberem realmente a diferença do entendimento em relação às versões, ok? Então vamos lá, pessoal. Almeida Revista e Corrigida, tá? Então vamos lá. Daniel 10, 12. Aqui está escrito da seguinte forma: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui está dizendo que o príncipe do reino da Pérsia se pôs contra ele. O príncipe do reino da Pérsia se pôs contra ele. Almeida, Revista e Corrigida. Ok? Então vamos agora para a tradução em hebraico, tá? A Bíblia hebraica está aqui, ó. Daniel 10, 12. Ok? Então aqui diz o seguinte: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que teu coração buscou compreensão
te puseste a jejuar perante teu Deus. Foram escutadas tuas palavras e por causa delas eu vim. Mas o representante celeste do príncipe do reino da Pérsia se manteve em oposição a mim durante 21 dias. Então vou ler de novo para você que não prestou atenção. O representante celeste do príncipe da Pérsia, não é o príncipe da Pérsia. Então, para vocês anotarem e perceberem a diferença e aonde eu estou querendo chegar, ok? Bom, então, galera, vamos lá. NVI. Príncipe da Pérsia. Príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. E Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. NVI, príncipe da Pérsia e o príncipe Miguel. Tá aqui. King James. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar. Tá aqui, King James. João Ferreira de Almeida, já li, a mesma coisa. Então aqui nós estamos com duas situações. Essas três Bíblias estão dizendo que quem segurou o anjo foi o príncipe do reino da Pérsia. E chamou Miguel de príncipe, né? Anjo príncipe, né? Nessas três versões. Na versão em hebraico, um representante celestial, ok? Então olha a diferença, nós estamos com duas figuras aí. Ou é um representante celestial ou é o príncipe da Pérsia, entendeu? E aí, meu amigo, né? As pessoas vão usar de todos os argumentos, porque elas não vão abrir mão de dizer que todo esse monte de versão aí é fajuta. Então não adianta, o cara vai desconversar, vai rodear, porque aí é dois cenários. Ou você vai interpretar que quem bloqueou o anjo é o príncipe da Pérsia, ou você vai interpretar que quem bloqueou o anjo foi um representante celestial do príncipe da Pérsia que está na terra, tá? E outra coisa, anjo não é príncipe nem rei, tá? Então não tem anjo que é príncipe, ok? Então todas essas versões aí chamam o anjo Miguel de príncipe. Ele não é príncipe, ele é um anjo como outro qualquer. Obviamente no cenário, né, de governo e autoridade, ele é chefe, ele é líder, ele é superior, mas ele não é príncipe, ok? Agora, versão em hebraico, né? Vou ler de novo para você, para deixar bem claro essa situação, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que teu coração buscou compreensão, né? Mas o representante celeste do príncipe do reino da Pérsia se manteve em oposição a mim durante 21 dias, até que Miguel, um dos mais destacados representantes celestes, me veio ajudar. Então, dois cenários completamente diferentes. Se eu for interpretar as escrituras conforme estas Bíblias que eu te mostrei, quem bloqueou o anjo foi o príncipe do reino da Pérsia. E segundo as escrituras em hebraico, quem bloqueou foi um representante celestial. Então, pessoal, eu já inicio assim, todo mundo me conhece. Não adianta a gente ficar andando em círculos, ok? Se você ficar chamando anjo de príncipe, né? Se você for interpretar que o príncipe da Pérsia, que é um homem que está vivendo na terra, bloqueou o anjo, é toda interpretação errada. Não adianta estudar e caminhar nessa estrada que a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? E dispenso aqueles comentários, mas isso não importa, o que
importa, é ABC, não importa para você, né? Pra gente que é um canal de estudo, a gente estuda, reflete, tenta ter discernimento do que é verdade e do que é mentira. E se a gente for pegar esse monte de Bíblia que chama chofar de buzina, né? Tudo mentira, tudo engano, informação errada, né? Então se a gente ficar estudando nessas Bíblias, a gente não sai do lugar, ok? Então se você quiser chegar próximo da verdade, uma interpretação correta das coisas, você precisa usar uma tradução em hebraico, entendeu? Não tem como você conseguir estudar um texto que chama um homem que está na terra de o agente que bloqueou um anjo. Aí toda o desenrolar, né, do estudo toma uma vertente totalmente errada, ok? Então a gente inicia aí explicando esse problema de que Bíblia que você está usando, ok? Então vamos lá, galera. Vamos a vias de fato. Quem que é o príncipe da Pérsia, ok? Então a gente está lá no cenário lá de 700 a 500 a.C., né? Rei Artaxerxes reinando, rei Artaxerxes reinando. E se você for estudar a história desse rei e de seus filhos, que ele teve um legítimo e teve 15 filhos adotivos, o príncipe da Pérsia é um desses filhos e provavelmente sacerdote, aquele que cuidava das relações espirituais da Pérsia com o mundo espiritual. Quem que era, né, a ponte entre o mundo espiritual, idólatra, e o reino da Pérsia? Era o príncipe da Pérsia, provavelmente um sacerdote que fazia rituais de idolatria, invocando esses seres, esses anjos que executam juízo, estabelece um governo sobre a Pérsia e é eles que mandam, ok? E é assim que funciona. Então o príncipe da Pérsia é o filho do rei Artaxerxes, sacerdote que se relacionava com o mundo espiritual, fazia a ponte dando permissão e autorização para esse governo se instalar sobre a Pérsia. E é assim que funciona no mundo inteiro. Cada nação tem seu representante espiritual. Esse representante escolhe a quem ele quer seguir, a quem ele dará autoridade sobre aquela nação. E assim o fazendo, se instala um governo espiritual e bloqueia aquela nação segundo os propósitos desse governo espiritual. E é assim que funciona no mundo inteiro. Então esses governos espirituais contrários às instruções divinas estão estabelecendo sobre essas nações governos de juízo. Porque se eles escolheram esses outros deuses que a gente já sabe quem é, vai se estabelecer um governo de juízo. Vai vir juízo sobre essas nações, ok? Então aí a gente entende realmente essa questão de quem é quem nesse cenário, ok? Então, galera, governo espiritual é ser espiritual contra ser espiritual e não tem luta de espada. Anjo é composto de fogo e ar, elementos que compõem o ser celestial. Ele não vai sair lutando de espada contra o anjo, já te furei, né? Não existe isso. O único debate que existe no mundo espiritual é em relação à autoridade. Quem tem mais autoridade que quem? E quando se instala um governo espiritual, esse governo ele pode se instalar numa nação, ele pode se instalar numa cidade, ele pode se instalar num bairro, ele pode se instalar na sua rua e ele pode se instalar na sua casa. Então, o governo espiritual, ele é instalado de acordo com regras. Ele não vai invadir e acampar e falar isso aqui é nosso, né? Que nem a gente vê aí o pessoal, né, fazer na rua aí, né? Não, existe um ser supremo, né, o Criador, que determina leis para tudo isso.
E um dos atributos mais importantes do nosso Criador é justiça. Ele é justo. Então, tudo é questão de legalidade. Tudo é questão de quem é o dono da terra. Tudo é questão de aquele dono daquela terra delega autoridade para quem, né? E tudo dentro do quê? De leis, normas, regras, né? E instruções divinas para que todo esse cenário exista. Então, se a gente pegar as instruções do Criador para todos os povos, que está aqui, ok? As leis, tem lei para tudo. Tem lei para a terra, tem lei para as pessoas adquirirem, né? E a real, pessoal, é a seguinte: o Criador entregou a terra para o homem, ok? O homem tinha que seguir instruções dele para esse mundo viver em paz com o mundo espiritual e os governos espirituais do Criador ajudando os homens. Só que o homem decidiu entregar a terra, né, a outros deuses. E quando ele faz isso, ele estabelece governos espirituais sobre a terra dele. E o governo celeste não vai invadir e tomar força por causa da justiça. Então Deus deixou muito claro, não idolatra, não se conecta com outros deuses, para que nós possamos agir a teu favor. Agora, se você escolhe se conectar com outros seres, com outros deuses, né? E a gente já vai falar quem que são esses outros deuses. O governo deles estabelece sobre a tua terra, sobre a tua casa, sobre a tua rua, sobre a tua cidade, sobre o teu país. E você está debaixo desse governo espiritual. Então, se existe um mensageiro querendo levar uma mensagem divina para uma pessoa que está lá dentro desse governo e ela não compactua com esse governo, precisa haver uma negociação, porque eles não podem invadir à força. O proprietário da terra desejou colocar aquela terra debaixo de um governo espiritual. E o mundo espiritual, né, segundo as leis espirituais, se fecha e eles não invadem a força, ok? Porque um dos atributos mais importantes de Deus é justiça. E ele deixou muito bem claro para a raça humana, né? Você vai sofrer consequências em relação às suas ações. Não adore outros deuses, não se contacte com os outros deuses e não coloque a tua terra sob a proteção desses deuses, senão são eles que vão governar. Para aqueles que desejarem o relacionamento verdadeiro, obedecer às leis e às instruções divinas, se forma sobre essa casa, essa cidade, esse país, um governo espiritual dirigido, né, pelos seres que pertencem ao governo do Criador, né? Então é eles que vão reger sobre essa nação. E o Brasil hoje ele está mudando de governo espiritual, né? Nós vivíamos um governo idólatra, né? Os líderes, o presidente, né? Aqueles que dirigiam o país, uma parte era ateu, outra parte não queria nenhum tipo de relacionamento com o Criador e, obviamente, a terra, quem manda é eles, e debaixo, né, desse grupo de pessoas se estabelece ali um governo espiritual de seres que compactuam com o que esses líderes determinam. E há um rompimento com o mundo espiritual genuíno e verdadeiro, né? Então, se alguém aqui no Brasil, com esse governo ateu, né, de esquerda, estiver orando para o Criador, vai acontecer a mesma coisa que acontece com o Daniel, né? Ele envia um mensageiro lá e vai ter que negociar essa entrada, porque eles não vão invadir a força, tá? Só que, em determinado momento, a maioria das pessoas que vivem sobre essa nação decidem por voto legítimo destituir
esses líderes físicos. E quando eles saem, o governo espiritual que andava com eles sai também. E quando entra um novo líder com um discernimento espiritual a respeito das coisas verdadeiras do Criador, ali se estabelece um novo governo espiritual que está hoje sobre a nação brasileira. Graças a Deus, né? Graças ao ser humano que decidiu escolher homens tementes a Deus. Então hoje a gente está debaixo de um outro governo espiritual, ok? Mais livre acesso. Esse anjo, se vier trazer uma informação para alguém, não precisa mais negociar, passa direto, porque a gente está debaixo de um novo governo espiritual, ok? Bom, pessoal, então vamos num assunto mais complicado agora, né? Quem que são outros deuses, né? Então, obviamente, cada segmento religioso vai ter uma explicação para quem são esses outros deuses. E como no nosso canal a gente tem, né, comunidade judaica, dentro de uma visão de quem são outros deuses dentro do judaísmo, né? Nós temos evangélicos, quem são os outros deuses dentro do segmento evangélico, né? Satanás e suas hostes ali, né? Nós temos para os católicos, que é parecido, né? A mesma coisa, e nós temos para os espíritas que já não existe dentro do espiritismo essa conotação de outros deuses, né? Tudo é espírito em evolução, tá? Então nós vamos ter uma diferença muito grande em quem são os outros deuses para o judaísmo, Antigo Testamento, né? E quem são, né, os outros deuses para o meio evangélico cristão, tá? Então vamos lá, para o meio evangélico e cristão, outros deuses é Satanás e as suas hostes que brigaram no céu e foram destituídos do céu e estão por aí, né? Então esse grupo aí, né, que estabelece estes governos que querem destruir o homem, isso na visão do cristão, tá? Na visão do judaísmo, não existe essa compreensão desses Satanás e seus grupos que querem destruir o homem, né? Não existe esse entendimento e essa crença, né? Para o judaísmo, todos os anjos foram criados com atributos de Deus, ok? Então Satanás, né, Satã no judaísmo é um anjo como outro qualquer, ok? E qualquer ação dele tem que ter a permissão de Deus, ele não tem livre arbítrio, isso fica muito claro no livro de Jó, né? Para fazer algo contra Jó, ele teve que receber autorização de Deus para assim fazê-lo. Então ele não pode invadir, ele não pode à força tomar um território, uma casa, uma nação, porque ele está debaixo de leis espirituais. Isso para o judaísmo, tá? E ele é um anjo como outro, qualquer. Então, no judaísmo existe uma diferença muito grande, né, de o que é um anjo para o judaísmo e o que é um anjo para o cristianismo evangélico, tá? Para o cristianismo evangélico, a maioria já sabe, né, que essa hoste que guerreou no céu e perderam a guerra e foram expulsos, né? Aí a gente vai entrar naquela questão que anjo é constituído de fogo e ar, e alguns de água e ar. E como que eles lutam? Enfia a espada um no outro, de que forma, né? Como que você fere o fogo, né? Constituição do anjo é fogo e ar. Eles podem, sim, se materializar na terra, como tem inúmeros relatos aí, né? Nas escrituras, que eles têm essa possibilidade. Mas no mundo espiritual não tem guerra. Simplesmente é autoridade. Quem manda e quem não manda, né? No judaísmo, anjo
é uma criação de Deus com atributos de Deus. E se a gente conseguir entender isso, a gente vai conseguir entender a figura do Satã, que é um anjo como outro qualquer, né? E os outros tipos de anjos que existem. Deus na criação coloca nesses seres atributos dele. Então um anjo que ele tem dentro dele, na composição dele, atributos de justiça, exclusivamente, se não tiver nele atributos de compreensão, amor, atributos de perdão, se ele não tem dentro dele isso, ele desconhece o que é isso. Ele só vai praticar a justiça. Ele foi criado só para isso. E Satã é um desses anjos. Dentro dele não está o atributo de Deus relacionado a amor, a compaixão. Não foi colocado nele atributos de benevolência. Não foi colocado nele atributos de misericórdia. Ele não sabe o que é isso. Então só tem atributos de justiça. Por quê? Porque ele e seu grupo de anjos, eles têm que praticar a justiça de Deus. Então ele só pode agir quando existe uma desobediência em relação às instruções divinas. Aí ele age, ele foi criado para isso, como um policial que defende uma lei. Então ele está lá aguardando situações para praticar justiça. Ok? À força ele não pode. Para fazer qualquer coisa ele precisa da autorização divina. Então essa é a configuração de anjos para o judaísmo e para o Antigo Testamento. Então tem anjos que têm atributos de amor. Então Deus colocou neles atributos de amor e misericórdia. São esses anjos que operam nas famílias. Tem outros anjos que Deus colocou nele atributos de cura. Então são os anjos que vêm e curam as pessoas. Tem outros anjos que têm atributos de misericórdia. Então são aqueles anjos que operam nas famílias e ativando a misericórdia divina para que o perdão seja estabelecido. E tem outros anjos que são guarda-costa, policial e juiz. Ele não tem esses outros atributos dentro dele, ele não vai praticar misericórdia, ele não vai praticar amor, ele não vai praticar justiça porque ele desconhece o que é isso. Deus colocou o atributo juízo nele e ele vem para julgar, ok? E aí nós humanos erramos e ele não vai fazer uma avaliação de misericórdia. Isso é outro anjo que faz. Ele simplesmente vai punir. Ele foi criado para isso, ok? Então deu para a gente entender a diferença de um governo espiritual, né, na visão judaica, constituído por estes anjos, né, e a configuração de anjos segundo o cristianismo, segundo os evangélicos, né, e para os espíritas, aí é espíritos, né, uma grade de evolução, não tem, né, o Satã e essa figura para o espírita não tem, né? Tem lá os espíritos decaídos, aí foge desse cenário, tá? Mas dentro do Novo Testamento, do Antigo Testamento, essa configuração de anjo, existe uma diferença muito grande de compreensão, o que é um anjo para o judaísmo, um ser criado por Deus 100%, sem livre-arbítrio, Deus, né, ordena e eles cumprem missões. Alguns sim têm um pouco de livre-arbítrio, de acordo com o mérito, com o propósito da criação dele. Ok? Isso para o judaísmo. E para o cristianismo é aquela divisão entre o bem e o mal foi expulso do céu, os anjos se retiraram e eles romperam com Deus e é uma guerra. Então tem essa visão do cristão e tem essa visão do judaísmo. Ok? A gente entendendo isso, respeitando a opinião de cada um, a gente consegue entender agora, próximo tópico, como que se estabelece um governo espiritual sobre uma nação, sobre uma cidade, sobre uma rua, um bairro ou uma casa, ok? Bom, galera, vamos lá. Como se estabelece um governo espiritual sobre uma casa, sobre um bairro, sobre uma nação, ok? Então, todo governo, todo ser humano, né? Ele precisa entender um mecanismo espiritual. Deus entregou a terra aos homens.
Junto com essa entrega, essa posse, ele deu instruções a seguir. Então tá aqui, ó, Torá, né? A lei de Deus, a lei de Moisés entregada no Monte Sinai, e lá, né, alguns grupos acham que é a tábua com os 10 mandamentos e acabou. Não, na verdade são leis de sobrevivência, de princípios morais, religiosos, de governo, tudo está na lei, né? É muita informação, é muito conteúdo, por isso que Moisés ficou 40 dias lá recebendo tudo isso. Estava tudo sobre ele. Quando ele desceu, ele instruiu a humanidade como seguir a constituição divina para estabelecer na terra paz, harmonia e juízo, debaixo de um governo estabelecido por Deus. Para os homens que descumprirem estas leis, o governo dos anjos de juízo se estabelecem sobre esses, e eles governam o que? Esses homens desobedientes, tá? Só aplicam o juízo. Então, o que acontece? Está desobedecendo, pune, tá? Com autorização divina. Eles não podem fazer nada sem autorização divina. Eles são policiais, eles guardam. Eles foram criados para isso, ok? Dentro de uma configuração e do entendimento judaico, ok? Então, o que acontece? As instruções, as leis, elas batem numa tecla constante de não praticar idolatria, não romper com a divindade suprema e adorar outros deuses. O que é adorar outros deuses? Se eu escolher isso aqui para adorar a minha vida toda e montar uma comunidade e ficar adorando esse poste, esses seres que aplicam o juízo, que são, né, o acusador, ele está lá para fazer isso. Ele vai estar te acusando toda hora. Você está adorando isso, é proibido. Você não pode adorar isso, porque se você adorar isso, você vai sofrer consequências, vai romper com o reino e vai viver por sua conta. E nós estamos aqui, ok, para praticar juízo sobre você e sua nação. Então eles estabelecem um governo sobre essa nação que quer adorar isso aqui, e lá eles ficam acusando e trazendo juízo, tá? Que juízo que é isso? Maldição. Se obedecer os estatutos, tiver um relacionamento verdadeiro com o Criador, ele promete abençoar, estabelece sobre essa nação um governo genuíno com a proteção divina. E ele diz, o Criador, se vocês não quiserem fazer isso, se vocês escolherem outros deuses, se você fazer estatuazinha de madeira para adorar, vai se estabelecer um governo sobre vocês de juízo, e eu tô fora. Vai vir seca, fome, vai vir destruição. E esses seres têm autorização para fazer isso nessa nação. Eles são juízes, ok? E aí sim, a gente começa a entender governo espiritual. Que governo está sobre a nação, ok? Os homens idólatras, os homens desobedientes às instruções sobre essas nações têm esses governos, e eles estão sofrendo destruição, fome e miséria. Sobre os governos que entenderam que os estatutos do Criador, as leis do Criador, são leis de sobrevivência, harmonia e paz, estão debaixo dessas leis, se estabelecem governos espirituais dos enviados do Criador, como aquele que foi enviado até Daniel, ok? Então, o que acontece? Quando se estabelece esse governo de juízo sobre uma nação, né, Deus não vai interferir à força se aquela comunidade decidiu em fazer isso. Aquele governo está sobre essa nação. E aí a gente volta em Daniel, os representantes do príncipe da Pérsia tinham autoridade e poder sobre aquela nação, e o anjo não podia vir à força. Miguel vem negociar a liberação daquele anjo para permitirem que ele passe sem guerra, sem luta de espada, sem violência, questão de autoridade.
Então Miguel vem com autoridade que lhe foi concedida por ser um dos grandes e vem conversar, falar, pessoal, ninguém vai tomar a terra, eles deram para você de vocês, continuem aí do jeitinho que vocês estão, ninguém vai fazer nada, não vai ter uma revolução, uma interferência de vocês, porque assim os homens quiseram, ok? Só permite que ele passe, que ele está cumprindo uma missão, ok? E os camaradas falaram, ok, tudo bem, então se é assim ele pode passar. E foi isso que aconteceu, ok? E por que que esses representantes do príncipe da Pérsia dominavam sobre a Pérsia? Porque a Pérsia, nessa época, 700 a.C., vivia o quê? Um sistema religioso idólatra, seguiam, né, o profeta Zoroastro, que escreveu as escrituras para os persas e apresentou dois deuses, o deus do bem e o deus do mal, que é uma configuração de idolatria, e esses seres espirituais do juízo recebem, né, esse entendimento como uma desobediência às escrituras de Deus e lá estabelece o governo deles para quê? Para punir. Né? Então aquele governo fica lá e os homens deram a eles, né, essa autorização para estabelecer o governo espiritual de esquerda, né? Porque eles só estão avaliando o que? A idolatria cometida sobre aquela nação e vem juízo sobre aquela nação. Tá? E se vem alguém do reino celeste, não pode invadir. Foi dado a eles essa autorização. Então eles têm que negociar essa passagem, tá? Então o reino espiritual ele é muito justo, ok? Ele não vai... a gente acha que é um estalar de dedos, o homem... você tem uma casa e está a escritura no teu nome, né? Aí você decide dar essa casa para uma pessoa e passa a escritura para o nome dela. Está no nome dela. Depois de 2 anos você vai lá e quer a casa de volta? Não vai conseguir. Então o mundo espiritual é muito justo. Se você decidiu dar a tua terra para um governo espiritual diferente daquele governo instituído por Deus, o problema é seu. Você vai sofrer as consequências de juízo sobre a sua terra, sobre a sua nação. Como o mundo que a gente vive hoje está debaixo desse cenário de idolatria, peste, fome, miséria, furacão, porque esses seres estão trazendo juízo sobre estas nações. Não estamos falando que eles estão praticando mal sem autorização divina, de forma nenhuma. Então eu acho que precisa mudar um pouquinho esse entendimento na cabeça das pessoas, que Satanás com as suas hostes invadiram a terra e destruíram. Eles não fazem nada sem autorização de Deus, ok? Então eu acredito que aí a gente consegue entender um pouco mais sobre o que é governo espiritual, o que é idolatria, né? E a questão da idolatria ela é extremamente complicada, né? Cada segmento religioso acha que o outro é idólatra, ok? Então se a gente começar do zero ali, né? Moisés no Monte Sinai, tá? Idolatria é tudo, né? Que assume um local na terra de adoração, tirando as leis e o Criador, né? Então Moisés desce com essa instrução e de cara já tem um bezerro de ouro ali, tá? Então isso é judaísmo, tá? Então o que acontece pro judaísmo, cristianismo, adorar a Trindade, adorar Jesus, adorar todo respeito aos irmãos cristãos, né? É idolatria, não pode, né? Pro evangélico, Espírito Santo é divindade, pode adorar. Agora, a festa do Divino Espírito Santo, que a Igreja Católica faz numa determinada cidade, é idolatria. Então, o Espírito Santo do evangélico não é idolatria adorar. Agora, a festa do Divino Espírito Santo da comunidade católica de cidade, para o evangélico, é idolatria. Então, você entende que sempre o outro que pratica idolatria, nunca eu, né? Então, na verdade, o que não é idolatria é um relacionamento vertical com o Criador e ponto final, né? Não tem figura A, figura B, figura C, não tem anjo que é príncipe, não tem filho que é Deus, é Ele, Criador do universo incorpóreo, né?
pleno, cheio de atributos, e criou os seres numa escala de governo com atributos dele, até chegar no homem, a imagem e semelhança deles com atributos de Deus. O homem é o único que tem e pode ter uma quantidade enorme de atributos de Deus ao mesmo tempo. De homem pode ter misericórdia, pode ter justiça, pode ter gratidão, pode ter amor, pode ter juízo, pode tudo dentro do homem. Por isso que ele é diferente dos anjos. Sobre ele tem o livre-arbítrio e todos os atributos de Deus. Sobre os anjos não, tem anjo que só tem atributo A e B, outro anjo só tem atributo C e D, outro anjo só tem atributo E e F, para cumprir o propósito do reino, ok? Então, a gente entendendo isso, a gente consegue entender um pouco mais sobre idolatria e governo espiritual. O Brasil foi destituído um governo idólatra espiritual de representantes dos ateus e daquele grupo que não queria relacionamento com o Deus de Israel. Agora entra homens que foram eleitos pelo povo de forma genuína, que querem um relacionamento com o Deus de Israel, querem um relacionamento com as verdades do Criador. Esse governo espiritual sai de cena porque eles não podem ficar à força e se estabelece um governo genuíno e verdadeiro. E eu acredito que o Brasil vai ter um tempo extremamente feliz e próspero, porque estamos debaixo de um outro governo espiritual. Um grande abraço para você, espero que esse vídeo tenha trazido um pouco de conhecimento. Aqui ninguém é portador da verdade absoluta, é proibido alguém tentar converter alguém à sua religião. Se você pensa diferente em relação a anjos e governos espirituais, é um direito seu. Como eu digo, aqui é um canal de estudo, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo.